Em 2 Samuel, capítulo 13, nós estamos estudando aos domingos o livro de 2 Samuel, e nós chegamos no capítulo 13. Hoje eu quero ver com vocês a partir do versículo 23. 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 23. E deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler agora só o verso 23, mas eu quero, se Deus assim nos permitir, ver com vocês hoje até o versículo 39, tá? 2 Samuel, capítulo 13, verso 23. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Dois anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Até aqui, vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que temos diante de nós. Ó Deus, como nós precisamos da tua palavra. Tua palavra é o que o Senhor quis nos revelar, a fim de que pudéssemos viver de uma maneira que te agrada, a fim de que pudéssemos viver de uma maneira que é edificante para nós e edificante para outros. A tua palavra é um instrumento que o Senhor usa para construir a tua igreja, para corrigir o teu povo, alinhar o teu povo, edificar o teu povo, atrair o teu povo, salvar o teu povo. Então usa, Senhor, a tua palavra hoje mais uma vez para falar conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Obrigado. Há um tempo atrás, a minha esposa tinha visto uma matéria em algum jornal de um homem que teve um pequeno desentendimento no trânsito com um motorista de um ônibus. Parece que o ônibus fechou ele na rua, e ele ficou muito chateado, bateu boca com o motorista. Mas o fato é que aquele homem ele anotou a placa do ônibus, ele esperou até o dia terminar, ele foi até onde o motorista trabalhava e ele tirou a vida do motorista simplesmente por causa daquela raiva, daquela ira que ele teve naquele dia pela manhã. Alguém que ficou irado por um problema de trânsito, guardou aquela ira, permitiu que aquela ira fosse crescendo ao longo do dia inteiro, terminou o dia realizando um crime bárbaro. A verdade é que nós já falamos algo sobre a ira. A ira, ela nem sempre é pecaminosa. Existe a ira santa de Deus, por exemplo. Efésios capítulo 4, que nós lemos hoje aqui, diz: irai-vos e não pequeis. O que nos ensina que há uma possibilidade de ficarmos irados, indignados com algo e não pecarmos. Na verdade, essa ira santa, ela é uma espécie de combustível que Deus nos dá, a fim de que a gente possa fazer algo quando estivermos diante de uma situação de injustiça, de mal, de pecado, a fim de que nós não fiquemos ali tratando aquilo com insensibilidade. Aquela insatisfação vem, aquela indignação vem para a gente buscar fazer algo que resolva o problema. Quando nós canalizamos a ira assim, então nós estamos utilizando aquela ira de maneira santa. A Bíblia diz que Deus se ira e Deus nunca peca. Mas existe também uma ira pecaminosa. E essa ira pecaminosa, ela vai se apresentar de alguma forma, especialmente quando ela não é tratada. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema da ira não tratada. Quando a ira não é tratada, ela vai
desenvolvendo uma amargura dentro de nós, um azedume dentro de nós, que vai nos corroendo por dentro. E ela, em algum momento, vai encontrar um meio de se expressar. E essa ira, ela vai se expressar de maneiras que não serão boas. Ela vai se expressar através de gritaria, ela vai se expressar através de falsas acusações contra alguém, ela vai se expressar talvez através de uma agressão contra alguém, ela pode se expressar inclusive através de morte. E aqui no nosso texto nós temos o caso de uma ira não tratada. A história, só para contextualizar aqui quem não tem acompanhado, né? A história aqui ela se passa logo após Tamar, que era filha de Davi, sofrer um abuso por parte de seu irmão, na verdade seu meio-irmão, Aminon. Ele era irmão dela apenas por parte de pai, não por parte de mãe. E aquilo produziu em seu outro irmão que era irmão mesmo, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, chamado Absalão, uma ira profunda no seu coração. Absalão, ele vem nutrindo essa ira. E a pergunta que surge para nós é o que vai acontecer com essa ira não tratada no coração de Absalão. Aqui eu dividi o nosso texto em pelo menos 3 frutos podres, digamos assim, dessa ira não tratada. Nós vamos ver que essa ira vai trabalhando no coração de Absalão e é como se ele estivesse aqui, a partir do início até o final, numa ladeira, descendo cada vez mais. Essa ira não tratada, ela vai levando a um fruto pior do que o outro, até a tragédia final. Bom, vamos olhar aqui qual é o primeiro fruto dessa ira não tratada. Qual é esse primeiro fruto que ela vai causar aqui na vida de Absalão? O primeiro fruto é pensamentos pecaminosos ou planos pecaminosos. Quando a ira não é tratada, ela vai começar a trabalhar dentro de nós. Na verdade, o texto que nós lemos aqui, em Efésios 4 mais cedo, esse texto ele diz que nós não devemos deixar para o dia seguinte, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não devemos deixar para o dia seguinte sem tratarmos dessa ira no nosso coração. E o texto vai acrescentar que nós não devemos dar lugar ao diabo. Por que o texto fala disso? Porque quem gosta de usar esta ira que está ali, amargando o coração, como uma matéria-prima para algo ainda pior, é o inimigo das nossas almas. É o diabo. Mas vamos ver aqui o que acontece. Olha comigo o verso 23. Ele diz assim: 2 anos depois, o crime contra Tamar, aquele abuso que ela sofreu, já havia acontecido há mais de 2 anos. Aqui, 2 anos depois daquilo. A história vai continuar a partir daqui, ok? E parece que ao longo desse período, esse crime foi simplesmente deixado para lá. Davi, que era o pai e o rei, não tomou qualquer providência com relação a esse crime. As autoridades de Israel não tomaram nenhuma providência com relação a esse crime, não fizeram nada. E 2 anos se passaram desde então. Nós vimos no final da mensagem anterior, no capítulo 13 aí, no verso 21, que Davi, ele ficou irado, indignado quando ele soube. Ele ficou irado, mas ele não fez nada. Davi aqui parece muito com aqueles pais que veem o filho fazendo algo errado, cometendo algum pecado, e ficam irados, né? E eles gritam e brigam e fazem uma zoada danada, mas no final das contas eles não tomam nenhuma providência. É só zoada, é só barulho. O menino cometeu um pecado, fez algo errado, o pai foi lá, né? Parece que ele zoada danada,
Mas no final, nenhuma providência foi tomada. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando providências não são tomadas para corrigir o erro, corrigir o pecado, consequências drásticas virão. Aqui, Davi ele gera precedentes. E um precedente muito ruim. Se um filho seu cometer um crime, ele não vai fazer nada. Isso abre a porta para que outros filhos façam o quê? Cometam crimes também. Entendam que ele não vai fazer justiça, que não vai haver consequência, que não vai haver punição. É a mesma coisa que nós ensinamos para os nossos filhos, quando eles fazem coisas erradas, cometem pecados e não sofrem nenhum tipo de consequência. Nós estamos dizendo para eles que eles podem continuar agindo assim, que nada vai acontecer com eles. No máximo, algum berro, algum grito, algum barulho, mas nada além disso. E o pai vai perdendo autoridade sobre seus filhos. Assim como Davi aqui vai perdendo autoridade sobre os seus filhos. Não espere também que o tempo por si só vai resolver as coisas. Um crime aconteceu, 2 anos se passaram e nada foi resolvido. O tempo não resolveu absolutamente nada nessa situação aqui. É preciso que aqueles que têm condições de fazer algo, façam. Tomem as medidas corretas, as medidas legais, para que as coisas sejam resolvidas. Bom, Absalão, durante todo esse tempo, estava ali, guardando essa ira no seu coração contra o seu irmão Aminon. Isso nos foi dito no verso 22. Se você voltar aí, o texto diz: E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. O ódio estava lá no seu coração. E aquele ódio foi sendo nutrido por esses 2 anos. Foi sendo alimentado por esses 2 anos. Talvez ele tenha esperado que o seu pai tomasse alguma atitude, que o seu pai resolvesse o problema, mas Davi não fez nada e o ódio continua ali. Como eu falei para vocês, quem é que se gosta de se aproveitar dessa situação? O diabo. O diabo gosta de pegar um coração amargo, um coração insatisfeito, um coração irado e dar ideias e dar sugestões. Bom, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui que durante esses 2 anos, ao que parece, Absalão ficou tramando um plano. Ao longo desses 2 anos, ele foi cultivando pensamentos de morte, pensamentos criminosos, pensamentos de vingança, de assassinato. É isso que ele fica aqui tramando ao longo desses 2 anos. Ele fica aqui pensando em como ele poderia, com as próprias mãos, resolver o problema da honra perdida da sua irmã. Lembra que eu falei um pouco sobre esse contexto, essa cultura de honra e vergonha? Hoje eu não vou poder desenvolver esse tema. Já desenvolvi numa pregação anterior, depois você pode procurar no canal da igreja, tá? Bom, o que acontece aqui? Absalão deve ter percebido que ele não tinha como tomar nenhuma providência de imediato. Então ele vai deixando o tempo passar, mas pensando em qual seria a melhor maneira, o melhor momento, a melhor estratégia para alcançar a sua vingança. Ele meio que vai esperando a poeira baixar. Ele meio que vai esperando as desconfianças diminuírem, para que ele então possa agir. Nós vamos ver ao longo desse texto que Absalão, ele começa a agir aqui como alguém extremamente frio e calculista. Absalão é alguém paciente. Ele consegue esperar para não levantar suspeitas. O crime de Absalão não foi um crime meramente passional, em que, movido pelo ódio, no momento da raiva, ele estourou. É um crime premeditado, esse crime de Salomão.
O texto fala também de um momento chamado de a tosquia das ovelhas. Ele diz assim, verso 23, 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Era muito comum que nesse tempo da tosquia das ovelhas, que era o momento em que aqueles que criavam essas ovelhas, os servos de Absalão aqui, pouco antes do verão, eles iam tirar toda a lã das ovelhas. Não fazer isso faria com que durante o verão aquelas ovelhas elas provavelmente tivessem até problemas de saúde, tá? E nesse período da tosquia das ovelhas também era um momento de grande festa, era um momento de celebração. Então eles se reuniam todos para fazer esse trabalho de tirar a lã de todas as ovelhas, mas esse trabalho ele seria coroado também com uma grande festa, um grande banquete, certo? Absalão entendeu aqui que seria uma ótima oportunidade para chamar todos os seus irmãos, todos os filhos de Davi aqui. O texto fala no final do verso 23, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Olha comigo os versos 24 e 25. Absalão foi ao rei e lhe disse, eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Pronto. Absalão encontra nessa ocasião da festa uma oportunidade muito apropriada para colocar em prática os planos, os pensamentos que ele vem alimentando ao longo desses 2 anos. Ele faz um convite diretamente para o rei. Ele quer que o seu pai, que também é o rei de Israel, esteja ali abrilhantando a sua festa com a sua presença e com a presença dos seus conselheiros. Aqui, Absalão ele espera talvez esse momento, porque talvez ele imagine que seja uma ocasião onde todo mundo está de guarda baixa. Ninguém vai esperar que ali aconteça algo de terrível, porque Absalão está lá, mas também todos os irmãos estão, também todos os servos, ou pelo menos os oficiais de Davi também vão estar lá. Então não é o melhor lugar, o melhor ambiente para Absalão causar um grande problema. O local aqui também era um pouco distante e de alguma forma Absalão entendia que provavelmente Davi ele não aceitaria esse convite. O fato é que Davi ele recusa esse convite. A resposta que Davi dá para não ir é que isso geraria uma despesa muito grande para Absalão. Não iria só Davi, a família toda, mais os oficiais, então seria realmente um evento que traria grande despesa para Absalão. E essa recusa de Davi parece que é exatamente a oportunidade que Absalão esperava. Ele estava contando com isso. E ele vai usar essa oportunidade para fazer um novo convite. Olha aí o verso 26 e 27. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou, por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. O convite agora é para que ele libere Aminon para estar nessa festa. Por quê? Esse convite agora diretamente a respeito de Aminon. Lembra, Aminon, ele é o primogênito de Davi. Ele é o filho mais velho de Davi. Era esperado que Aminon sucederia o trono no lugar de Davi. Ele é que seria coroado quando Davi não tivesse mais condições de reinar. Então, era esperado que ninguém menos do que Aminon fosse o melhor representante do rei. Então, Absalão ele encontra aqui uma boa justificativa para esse convite. Se o rei não pode estar, então mande o seu representante. E o seu representante, é claro, é Aminon, o futuro rei. Esse é o convite que ele faz. Davi ele questiona esse convite. Ele acha estranho esse convite.
Por que que Aminon iria? Davi sabia que o que o Aminon fez contra Tamar, a irmã de Absalão, era suficiente para que Absalão ele não quisesse nenhuma proximidade. Para que Absalão sentisse algum tipo de repulsa diante de Aminon. Agora, lembra de um detalhe? O texto que nós lemos diz que Absalão nunca disse nada. Ele não falou nem bem, nem mal contra Aminon. Ele se calou. Ele guardou todas as suas opiniões, ele guardou todas as suas expressões para si. Ele ficou calado. Ele não disse nada. Talvez aqui Absalão já tivesse planejando desde o início. Talvez ele estivesse esperando, imaginando que Davi não faria nada, ele estivesse ali guardando para si a sua reação, a fim de não levantar nenhuma suspeita, para quando chegasse na ocasião ele tivesse a oportunidade de fazer o que ele queria fazer. O fato é que o texto não diz como foi que Absalão argumentou com Davi, convenceu Davi a deixar Aminon ir. Talvez ele possa ter dito algo do tipo: o senhor sabe que eu não tenho aprovado Aminon desde tudo que aconteceu, mas já se passaram 2 anos, ele é meu irmão, ele é o futuro rei e vamos ter que lidar com isso, a vida precisa continuar. Se o senhor não pode ir, pelo menos deixe que Aminon vá no seu lugar como seu representante, abrilhante a minha festa. Talvez Davi parou, considerou, pensou, se todos os outros irmãos vão estar lá também, eu acredito que ele não vai ter o que fazer contra Aminon. Nós não sabemos. Sabemos que ele insistiu bastante e no final Davi cedeu a esse pedido. Agora note um detalhe aqui. Absalão não tratou da sua ira. Seu coração ainda está cheio de ira. E agora ele está dando um passo para a concretização de um plano que ele tramou. E a pergunta é: que plano é esse? Nós vamos ver agora o segundo fruto ruim de uma ira não tratada. O que você precisa entender é que a ira não tratada, ela nunca vai ficar apenas em ideias abstratas. A ira não tratada, ela vai procurar uma ocasião para se manifestar em ações concretas. E esse é o ponto aqui. A ira não tratada levou Absalão, a tramar um plano, trouxe ideias erradas à sua mente, e agora a ira não tratada vai se manifestar em ações pecaminosas. Esse é o segundo fruto. Ações pecaminosas. Olha comigo o verso 28. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Esse é o plano de Aminon desde o início. Ele quer matar, plano de Absalão, perdão, né? Ele quer matar Aminon. Ele quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E ele descreve aqui o plano, é muito simples. Eles vão vir, vai ter um grande banquete, vai ter muito vinho, e vai chegar uma hora que Aminon vai estar de guarda baixa. Vai ter uma hora que ele vai começar a se embriagar. E quando ele estiver fora de combate, eu vou dar a ordem para vocês. Ele junta os seus servos e ele os orienta aqui. Eles devem matar Aminon. Agora, é interessante algumas palavras que ele usa aqui. Ele usa 2 verbos, o verbo ferir e o verbo matar. Isso no texto hebraico, ok? E esses 2 servos são exatamente os mesmos verbos que Davi havia utilizado quando ele tramou a morte de Urias. Então o autor aqui está fazendo uma conexão entre esses 2 crimes, entre esses 2 pecados. Absalão está fazendo algo aqui que de alguma forma é semelhante ao que Davi, o seu pai, havia feito contra Urias.
E tem mais. Ele precisa aqui encorajar os seus servos. Por que ele precisa encorajar os seus servos? Ora, a ordem que ele está dando é para que eles matem o filho do rei, o filho mais velho, aquele que está na linha de sucessão, aquele que será o novo rei de Israel. Então esses homens devem ter ficado com medo de obedecer essa ordem. E olha mais uma conexão que aparece aqui. Essa palavra que ele usa, né, para encorajá-los, tenham coragem. É a mesma palavra que Davi utilizou quando ele enviou aquele mensageiro para Joabe, quando ele soube da morte de Urias. Ele disse: vá lá e encoraje Joabe. O ponto aqui, irmãos, é que Absalão, ele é frio diante desse plano de matar o seu irmão, da mesma maneira como Davi havia sido completamente insensível diante da consumação do seu plano terrível de matar Urias. Absalão está seguindo os passos do seu pai em alguma medida. Outra coisa, Absalão aqui fala com naturalidade. Ele já está tão acostumado com a ideia que ele pode compartilhar essa ideia com seus servos e encorajá-los a fazer o que ele quer. Meus irmãos, um dos efeitos, a gente chama na teologia de efeitos noéticos do pecado. Não porque tem alguma coisa a ver com Noé, mas é porque tem a ver com a palavra grega para mente, que é a palavra nous, ok? Então o efeito noético é o efeito na mente. Um dos efeitos psicológicos do pecado, podemos colocar assim, é que o pecado, quando ele não é tratado, quando ele não é combatido, quando ele é alimentado, ele começa a cauterizar, a sensibilizar, ou melhor, insensibilizar a nossa mente. O pecado, ele começa a fazer com que a gente se acostume, a gente naturalize aquela ação pecaminosa que a gente quer cometer. E é isso que tem acontecido ao longo desses 2 anos com Absalão. Ele já bolou tanto esse plano, ele já pensou tanto nesse plano, que ele já encontrou todas as justificativas possíveis para apaziguar a consciência dele e tornar essa ideia de fazer justiça com as próprias mãos e tirar a vida do seu próprio irmão como algo natural. Ele naturalizou o seu plano perverso. O ponto aqui é que, de acordo com Absalão, seus servos não devem se preocupar. Podem fazer o que eu estou mandando. Por quê? Porque ele diz: deixem a responsabilidade comigo. Pode deixar que eu assuma a responsabilidade aqui. E a pergunta que surge para nós é sério, Absalão, que os seus servos não devem se preocupar? Ora, aqueles que vão praticar o ato criminoso, eles não vão ser punidos juntamente com o mandante do crime? Não devem esperar punição pelo ato que eles vão praticar, simplesmente porque é Absalão que está mandando? Irmãos, aqui, pode ser que Absalão, ele tivesse uma segunda intenção, além da mera vingança que ele queria contra Aminon. Qual seria essa segunda intenção de Absalão? Alguns manuscritos antigos, eles trazem aqui uma expressão dizendo que Absalão, ele deu um banquete como o banquete de um rei. E aqui nós começamos a perceber algumas analogias. Primeiro, pode ser que Absalão estivesse esperando que quando ele tirasse a vida de Aminon, todo mundo ia dar razão para ele. Afinal de contas, Aminon praticou um ato absurdo, intolerável em Israel. Ele abusou da sua própria irmã. E nós já vimos que a lei determinava que ele deveria ser morto por causa do crime que ele cometeu. Então talvez ele imaginou que todos ficariam do seu lado, reconheceriam que o seu ato foi justo. E quem era que estava na linha sucessória para assumir o trono depois de Aminon? Absalão.
Talvez ele imaginou que não apenas ele ia resolver o problema da honra da sua irmã, mas ele ia, inclusive, se tornar agora o príncipe herdeiro, aquele que se sentaria no trono depois de Davi, o seu pai. Agora, vejam como o pecado, ele nos engana. Como ele prega peças na nossa mente, nós vamos ficando tolos à medida que a gente vai dando ouvidos ao pecado. Essa expressão aí, o banquete como de um rei, que eu falei para vocês, é a mesma expressão usada lá naquele texto que fala do banquete que Nabal estava dando. Vocês lembram quando Davi chegou lá e Nabal tratou Davi da pior forma possível? E Davi quase ia tirar a vida de Nabal. A própria palavra Nabal significa tolo. Ele estava dando um banquete como de um rei. E mais do que isso, qual era o período daquele banquete? O período da tosquia das ovelhas, o mesmo período aqui. E nós já vimos na mensagem passada que o nome, a palavrinha usada em hebraico para tolo, a palavra Nabal, ela já apareceu no texto. Então nós temos aqui uma série de conexões que vão mostrando como Absalão ele está se tornando um tolo devido aos seus propósitos pecaminosos, devido às suas ideias pecaminosas. Bom, o que vai acontecer? Olha o verso 29. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Vamos ver aqui o que acontece. O plano é executado. E há uma confusão, fuga, pânico total aqui. Os demais filhos ficam apavorados, talvez imaginaram que aquilo poderia acabar caindo sobre eles também. E todos fogem assustados. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha sobre Aminon, que acaba de morrer aqui no nosso texto. Aminon, nota que durante esses 2 anos, ele vivia como se nada tivesse acontecido. Aminon talvez pensou, já se passaram 2 anos, ninguém fez nada até aqui, agora vão fazer? Ele vai jantar lá na festa e não há, parece, nenhuma preocupação por parte dele. Nós vimos que ele era o príncipe herdeiro, talvez ele pensasse, quem é que vai levantar a mão contra o príncipe herdeiro? Eu posso fazer o que eu quiser. E a verdade é que algumas pessoas, quando começam a atingir uma posição de poder, de riqueza, começam a achar que elas de fato podem fazer tudo e que não vão sofrer consequências por nada porque elas têm o poder nas mãos. Elas têm como resolver tudo, seja com dinheiro ou dando ordens a outras pessoas. O fato é que até esse momento nós não encontramos nenhuma palavra de que Aminon tenha procurado o perdão de Tamar, sua irmã, o perdão da família de Tamar, o perdão de Absalão, reconciliação, nada. Talvez ele pensou assim, ora, foi só um caso, foi só um momento. Tamar está lá, viva, continua vivendo a vida dela. Talvez ele tenha minimizado, até mesmo para sua própria consciência, o ato absurdo que ele cometeu. O fato é, irmãos, que terminou em morte. Tudo terminou na sua própria morte. E eu digo mais. Quantas pessoas não têm feito a mesma coisa que Aminon fez? Não têm abusado de outras pessoas, mas têm cometido pecados sexuais como Aminon cometeu. Quantas pessoas não se envolvem, por exemplo, com a mulher de outro, ou com o marido de outra? Quantos não se envolvem com alguém fora do seu próprio casamento, traindo, adulterando, e às vezes raciocinam assim, é só um casinho bobo, isso daí não vai dar nada não, se for descoberto, no máximo
eu vou ter uma confusão, uma discussão, mas também não estou nem aí. Provérbios, um livro que nos ensina sabedoria. A gente já teve a oportunidade de expor esse livro aqui na igreja. Quantas vezes alerta, cuidado, cuidado com esses relacionamentos. Sabe por quê? Porque eles vão terminar em morte. Em morte. Eles vão acender ira, vão acender ciúmes que podem terminar em morte. Aqui está Aminon, morto pelo seu pecado. Alguns pontos interessantes. Davi já tinha sido manipulado pelo próprio Aminon para providenciar aquela ocasião que resultou no abuso de Tamar. Lembra? Aminon chamou Davi, conversou com Davi, manipulou Davi para que ele mandasse Tamar vir até a sua casa. Claro, Davi não sabia de nada. Davi nem imaginava que os planos de Aminon eram abusar da sua filha, da sua irmã. Mas ele foi ali usado nesse processo. Ele foi manipulado. E agora ele é manipulado pelo seu outro filho, por Absalão, para que ele permitisse que Aminon viesse até a sua casa e Aminon fosse morto. É importante a gente lembrar que Davi teve uma mulher que era proibida para ele, Batseba, porque ela era mulher de outro. Assim como Aminon teve uma mulher que era proibida para ele, Tamar, a sua meia-irmã. Da mesma forma, nós vimos que Davi tramou a morte de um homem, Urias. E agora nós vemos o seu filho Absalão fazendo a mesma coisa, tramando a morte de um homem, que por ocasião é o seu próprio meio-irmão. Nós lembramos que Davi, quando confrontado por Natã, profeta, sem saber, naquela ocasião lá da ovelhinha, vocês lembram, né? Que Natã chega e conta uma história. Olha, um homem que era muito rico, recebeu um hóspede na sua casa. Ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, muitos bens, mas ele decidiu pegar a única ovelhinha do outro, que cuidava como se fosse sua filha, e matar aquela ovelhinha para servir ao seu convidado. O que esse homem merece? Davi falou o quê? Ele merece a morte. Ele tem que restituir 4 vezes o crime que ele cometeu. E nós vimos que, naquele momento, Natã virou a mesa sobre Davi. Ele disse, tu és esse homem. Sem saber, Davi não estava dando a sentença para o homem que tinha pego uma ovelha de alguém. Ele estava dando uma sentença para si mesmo. Que tinha pego a esposa de alguém. Que tinha tramado a morte de alguém. E agora, o que nós vemos aqui é que Davi está começando a receber as consequências da sentença que ele mesmo deu. O seu primeiro filho já morreu, filho dele com Tamar, com Batseba, perdão. E agora o seu segundo filho morre, Aminon. Mas ele disse que seria 4 vezes, então ainda faltam 2 filhos morrerem nessa história. Bom, olha comigo os versos de 30 a 31. O texto diz, estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei. Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Bom, a notícia que chega para Davi é de que todos os filhos tinham sido mortos por Absalão. E a reação natural de Davi aqui, como pai, é de pranto, é de profundo lamento. Ele tem aqui expressões de luto que eram muito comuns naquela cultura. Ele rasga as vestes. Irmãos, não são exatamente as mesmas expressões que Tamar, a sua filha, teve quando foi abusada por Aminon, mas naquela ocasião, ninguém fez justiça a ela. 2 anos se passaram e ninguém fez justiça a ela.
Agora estão aqui Davi e as autoridades de Israel junto com ele, expressando essa reação de luto, pranteando porque acham que uma grande injustiça foi feita, o assassinato de todos os filhos do rei. Eu quero dizer para você, Deus não é omisso. No domingo passado eu terminei falando sobre isso. Deus não é omisso. Ele às vezes vai permitir que os homens tramem os seus crimes, ainda que Deus rejeite esses crimes e os considere culpados pelos crimes que estão tramando, mas Deus às vezes vai permitir que esses homens façam isso, a fim de que ele atinja os seus bons propósitos. Aqui, eu quero lembrar para você o próprio caso de José. Vocês lembram o que aconteceu? Os seus irmãos venderam José como escravo. Mas no final, aquilo foi para que José se tornasse a segunda pessoa mais poderosa do Egito e pudesse salvar a sua família inteira, o seu pai e os seus irmãos, da morte que viria por causa da fome daqueles dias. E o que foi que José disse para os seus irmãos sobre aquilo que eles tinham feito? Ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Em outras palavras, José estava dizendo o quê? As ações de vocês, as tramas de vocês eram más e perversas. Deus rejeitava o coração de vocês ao tramar aquilo. Mas Deus estava por detrás, usando até essas tramas malignas que vocês estavam fazendo, de uma maneira que seria boa no final, que traria glória ao seu nome, salvação ao povo da sua aliança. Deus age de maneiras misteriosas, meus irmãos, inclusive através até dos nossos pecados, sem que Ele mesmo se envolva com o nosso pecado e se contamine com o nosso pecado, trazendo um resultado que é bom e glorioso para o seu próprio nome. Aqui, o que eu quero dizer para vocês é que Tamar começa a ser vindicada. Ainda que as autoridades tenham falhado com ela, Deus não falhou com ela. Aminon, ele é punido do mesmo jeito que a lei de Deus previa, com a morte. Ainda que a justiça dos homens não tenha feito nada para punir o seu crime, Deus não é omisso. A providência do Senhor estava agindo e operando aqui. Há uma expressão também, nem sempre aparece na nossa tradução, mas é uma expressão de Davi que indica que ele se jogou no chão. Ele se prostrou no chão diante daquela notícia. E essa aqui é a mesma expressão usada quando Davi recebe a sentença de que o seu filho com Batseba iria morrer. Ele também se prostra no chão, em prantos, chorando dia e noite pelo seu filho. Aqui nós vemos mais uma vez que há uma conexão entre o pecado de Davi, a consequência do pecado de Davi que viria sobre os seus filhos, e essa morte aqui de Aminon. Essa daqui é a segunda parcela que Davi está pagando pelos seus pecados. Bom, o que mais? Davi, meus irmãos, além de tudo, deveria estar angustiado aqui, porque devia pesar sobre ele a responsabilidade. Foi ele que mandou todos os filhos irem lá para a casa de Aminon, de Absalão, perdão. Mesmo sabendo que Absalão tinha algum problema com Aminon. Ele agora acha que todos os filhos morreram. E talvez ele esteja até mesmo se culpando por isso. Seu grito de lamento aqui talvez seja um grito também de desespero e de culpa por ter sido usado para permitir que essa tragédia acontecesse. Agora, olha comigo os versos 32 e 33. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Bom,
Jonadab é sobrinho de Davi. E ele também é parte ali da corte de Davi. Talvez até uma espécie de conselheiro. Nós já vimos em outra ocasião como ele é sagaz, como ele é esperto, não é? A palavra usada até era a palavra sábio. Só que essa sabedoria nem sempre era usada para coisa boa. Bom, o fato é que ele talvez percebeu que tinha algo na descrição do mensageiro que trouxe essa informação para Davi de que todos os filhos tinham morrido, que tinha algo errado naquela descrição. Talvez ele percebeu que aquele mensageiro não fosse uma testemunha ocular dos fatos. A gente pode pensar que aquele mensageiro, no meio da confusão, ele ouviu gritos, ouviu barulho de coisa caindo, pessoas saindo correndo, montando em animais. Talvez no meio daquela bagunça toda, aquele mensageiro tenha ouvido algo sobre a morte entre os filhos do rei. E também tenha ouvido que nenhum ficou, o que ele entendeu como nenhum restou, nenhum sobrou. E então ele deve ter partido imediatamente, com pressa, concluindo que todos estavam mortos. E ele tinha que chegar logo até o rei, para que algo ainda pudesse ser feito com aquele que tinha causado toda essa morte aqui. O fato é, Jonadab, ele sabia que Absalão só estava preocupado com uma pessoa, Aminon. Ele só queria matar uma pessoa, Aminon. É interessante também aqui que ele diz qual era até a motivação. Era por causa do abuso que Aminon tinha feito contra Tamar. Agora vocês lembram que Jonadab foi aquele que deu o conselho, que tramou todo o plano para Aminon? É claro, eu já falei para vocês que ele não falou nada sobre abuso. Na cabeça dele, talvez ele tenha pensado que ia apenas proporcionar uma ocasião de um encontro para que eles pudessem conversar e então chegasse a alguma conclusão. Mas o fato é que a ideia em si já era pecaminosa desde o começo, porque envolvia incesto. Só que aqui ele não diz nada da sua participação, né? Ele é esperto. Ele tira o corpo fora e ele apenas tenta dar uma boa notícia para Davi. Olha, Davi, não se preocupe tanto não. Só quem deve ter morrido nessa história aí foi Aminon. Os seus outros filhos, eu acredito que eles não morreram. É claro que isso daqui não vai consolar Davi, porque nós já vimos que Davi amava Aminon. Era quase que o filho preferido de Davi. Era o seu primogênito, era o seu filho mais velho, o seu herdeiro. Ele amava. Isso não vai impedir de Davi continuar chorando pela morte do seu filho. Bom, uma vez que a ira passou dos planos pecaminosos para uma ação pecaminosa, aquela ira não tratada, nós chegamos agora no nosso terceiro fruto terrível, que são consequências indesejadas. Você pode tramar os seus planos, você pode executar os seus planos, agora você não vai conseguir fugir das consequências indesejadas que virão dessas ações pecaminosas. Olha comigo o verso 34. Só o comecinho diz assim: enquanto isso, Absalão fugiu. Para onde que ele fugiu? Nós ainda vamos ver. Mas aqui já está a primeira consequência indesejada. Absalão agora é um fugitivo. Absalão agora corre risco de morte por causa do crime que ele cometeu. Irmãos, saibam de uma coisa. Às vezes a gente pensa que agir de maneira pecaminosa, com as nossas próprias mãos, vai resolver o problema. Não vai. Você sempre que agir assim, vai apenas aumentar o problema. Quantos casos a gente não tem visto? Alguém que se acha injustiçado, vai lá e faz com as suas próprias mãos. O que acontece? Ele não resolve o problema, ele traz mais um problema para ele. Quantas pessoas se sentindo traídas, vão lá e tiram a vida de outras pessoas. Resolveu o problema? Não. Ela continua tendo sido traída e agora ela provavelmente vai ser presa também por causa do crime que cometeu. O pecado, ele sempre vem te oferecendo uma solução rápida, fácil, que vai te trazer prazer, mas no final das contas ele só vai aumentar os seus problemas. Ele só vai aumentar as desgraças na sua vida. Essa é a verdade. Nós temos ainda outras consequências.
Essa fuga aqui faz com que Absalão se torne agora um exilado, ou seja, ele agora vai ter que morar longe de tudo aquilo que ele conhecia como lar. Ele morava ali próximo do palácio, perto de familiares, devia ter os seus amigos, a sua rotina de vida, agora tudo isso vai ficar para trás. Ele não vai mais poder ir lá na hora que ele quiser. Ele não vai poder retomar a vida que ele tinha antes de tudo isso. Ele agora é um exilado. E aqui, com certeza, também ele deveria abandonar as esperanças de ser um rei. Como ele reinaria? Ele que agora era um criminoso procurado. Ele que agora tinha botado tudo a perder. Seus planos seriam frustrados. E a verdade é essa, irmãos. Quando a gente comete os nossos pecados, nós imaginamos que só vamos colher vantagens dali. Mas no meio do caminho nós estamos sacrificando outros planos que a gente tinha. Às vezes a gente construiu uma vida e a gente, ao longo dessa trajetória, com tanta dificuldade, a gente traçou tantos planos que a gente achava que seriam bons. E por causa de um pecado, a gente coloca tudo a perder. A gente faz com que tudo venha abaixo. Outra coisa, olha aí de novo o verso 34 até o verso 36. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. A leitura de Jonadab da situação, mais uma vez, estava certa. Se provou certa, ele era realmente alguém esperto, muito sagaz. E aqui, o autor está mostrando para a gente um contraste entre o próprio Jonadab e Davi. Qual é o contraste? Presta atenção. Jonadab era um ímpio. Os seus planos que ele havia tramado anteriormente junto com Aminon eram planos pecaminosos. Mas mesmo sendo ímpio, ele percebe tudo. Ele faz uma leitura certa da situação. Enquanto isso, Davi era um crente. Com todos os seus pecados, Davi era um crente. Ele se arrependeu, ele confessou seus pecados diante do Senhor, recebeu perdão. Mas Davi é completamente ignorante e impotente diante dessas circunstâncias da providência ao seu redor. Irmãos, aqui nós temos mais uma consequência do pecado. O pecado, ele nos cega. Às vezes nós vamos nos arrepender, nós vamos ser aceitos pelo Senhor, mas às vezes aquilo vai afetar a maneira como a gente percebe as coisas ao nosso redor. E Davi aqui está colhendo as suas consequências dos seus pecados. E por isso ele está aqui ignorante mesmo, a fim de que ele não possa evitar colher essas consequências em sua vida. Bom, algo interessante, um dos vigilantes aqui, né, ele percebe, de repente ele vê, tem muita gente vindo, e aí ele conta para o rei, ele corre para contar. E na hora, Jonadab esperto mata logo a charada, são os filhos do rei. Daqui a pouco entram esses filhos do rei e é hora de todo mundo prantear. Prantear porque Aminon foi executado pelo próprio irmão num crime brutal. Bom, vamos olhar aí o restante das consequências? Olha os versos 37 a 39. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Vamos olhar aqui alguns detalhes, tá? Absalão está exilado, como eu falei para vocês. Há uma ruptura familiar aqui. Ele e seu pai agora estão distantes.
Ele e seu pai agora não estão no momento em que podem desfrutar de comunhão um com o outro. Então, uma ruptura dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. E é nos dito aqui para onde é que ele fugiu. Ele fugiu para Jesur. Ali ele vai ficar sob a proteção de Talmai. E você pode não saber, mas esse homem aqui é o avô dele. A mãe dele, a mãe de Absalão, era de Jesur, filha do rei de Jesur, filha de Talmai. Então ele foi morar agora com seus familiares ali naquela região, ok? O que mais? Davi, meus irmãos, ele é o rei de Israel. Ele é pai de Absalão, mas ele é também o rei de Israel. Isso implica que ele precisa fazer justiça. Ele não pode deixar os crimes impunes. Porém, Davi, que não tinha feito justiça contra Aminon, quando Aminon abusou da sua irmã, agora se vê no impasse. Será que ele vai fazer justiça contra Absalão, diante desse novo crime que foi cometido dentro da sua família? Davi, irmãos, ele tinha cometido um pecado que também era considerado digno da pena de morte. Mas Deus perdoou Davi e ele não morreu. E Davi parece que ao ver os seus filhos seguindo nos mesmos passos e pecados que ele mesmo tinha caído, ele olha para toda essa situação e se vê impotente. Eu não recebi a punição que eu deveria ter recebido. Agora não vai ser hipócrita da minha parte trazer a punição sobre os meus filhos quando eles cometem os mesmos pecados que eu cometi? Ele se vê sem autoridade diante da sua casa, diante dos seus filhos aqui, sem coragem. Davi, irmãos, ponto interessante aqui, é que ele ficou irado. Antes de dizer isso, deixa eu só mostrar um detalhe aqui no texto, no verso 39, né? Ele diz assim: a ira do rei contra Absalão cessou. Isso depois dos 3 anos, ok? É assim que está na minha versão, que é a nova versão internacional, a NVI, ok? Então, a pergunta é, será que Davi ficou irado contra Absalão por 3 anos, por causa do crime que ele cometeu? Se você tiver aí com a outra versão bíblica, que é a Nova Almeida atualizada, você vai ler lá que Davi cessou de perseguir Absalão depois desses 3 anos. Então a pergunta que surge agora é, não apenas Davi tinha ficado irado durante esses 3 anos, mas Davi esteve perseguindo, tentando encontrar uma maneira de punir Absalão durante esses 3 anos? E se você for para uma outra versão, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, né, a ARC, você vai ler lá e vai ler a expressão seguinte, ó. Tinha o rei Davi saudades de Absalão. Agora ficou bem diferente, né? Uma coisa é ele estar irado, outra coisa é ele estar perseguindo, outra coisa é ele ter saudade. E agora, como é que a gente resolve essa situação aqui? Por que isso acontece? Porque essa palavrinha aqui, ela pode tanto dar uma ideia de encerrar algo, e aí os tradutores eles estão tentando discernir o que foi encerrado. Não, foi encerrado aqui foi a ira de Davi. Não, o que foi encerrado aqui foi a perseguição de Davi. Mas essa palavra também ela pode significar, ter uma ideia de desejar algo. É uma daquelas palavras que ela pode ter sentidos bem diferentes, não é? E aí o que Davi desejava? Ele desejava a proximidade do seu filho Absalão. Como é que a gente decide qual é a melhor leitura? Contexto. O contexto sempre vai dizer para a gente. Se você for para o capítulo 14, verso 1, olha o que diz o contexto. É o próximo versículo, né? Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudades de Absalão. E agora, esse versículo favorece qual interpretação? A da corrigida, né? Saudades. Davi tinha saudades de Absalão. Então, Davi, ele está aqui começando a superar a dor pela perca do seu filho Aminon. O tempo tinha passado, ele tinha chorado da mesma forma como ele chorou pela morte de seu filho com Batseba, mas ele agora começa a superar essa dor e esse luto. Mas ele também sente a falta do seu filho. Ele sente saudade do seu filho
Absalão. Mas Davi não o chama de volta. Davi ele está dividido entre o amor que ele tem por Absalão e a responsabilidade como rei de fazer justiça diante do crime de Absalão. E ele não tem coragem para fazer nenhuma das duas coisas. Nem tem coragem para punir Absalão, nem tem coragem para chamá-lo de volta e matar a saudade que ele tinha de Absalão. Há uma repetição intencional por parte do narrador aqui para nós, que estabelece exatamente um impasse. Esse impasse que eu estou tratando para vocês aqui. O ponto é, quando ele diz que 3 anos se passaram, ele está construindo para a gente uma expectativa. Qual é a expectativa? Absalão está voltando. Absalão está chegando. E o impasse é, o que Davi vai fazer agora? Davi vai aceitá-lo de volta pelo seu amor? Ou Davi vai fazer justiça e vai punir Absalão como rei que ele deveria ser? Nós vamos ver isso na próxima mensagem, no outro domingo, tá? Eu quero terminar essa mensagem apenas trazendo algo aqui para nós do que a gente pode aprender com tudo isso. O que nós podemos aprender? Eu quero dizer para você, não guarde sua ira. Se você ficar irado, indignado contra algo, não guarde essa ira. Não deixe essa ira fazer morada no seu coração, porque ela vai te adoecer por dentro. Ela vai te azedar por dentro. E ela vai procurar uma maneira de se expressar. E essa maneira nunca vai ser boa. Então não guarde essa ira. Não dê lugar para que o diabo encontre matéria-prima no seu coração para trabalhar. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não fique guardando para amanhã. Resolva. Essa ira está aí para ser resolvida. E a pergunta é, como é que você pode resolver o problema dessa ira no seu coração? Como é que Absalão poderia ter resolvido o problema da ira no seu próprio coração? Primeiro, ele poderia orar ao Senhor. Nós não vimos nenhum momento aqui algo dito sobre Absalão ter orado a Deus. Senhor, eu estou com uma ira no meu coração. De fato, uma injustiça foi feita, Senhor. E eu não sei como resolver esse problema. Meu coração está irado contra o meu irmão, porque ele abusou da minha irmã, mas eu não sei como resolver. Senhor, resolve isso dentro de mim. Resolve isso, Senhor. Absalão não orou nenhuma vez. Absalão, nós não vimos aqui ele procurar nenhum conselheiro. Alguém que conhecesse a palavra de Deus, alguém que andasse com Deus, e alguém que pudesse apontar o caminho certo para Absalão. Ele não orou, ele não buscou bons conselheiros, coisas que nós podemos fazer. Uma outra coisa, nós vimos que Absalão se calou, mas algo que ele poderia ter feito era ter protestado, era ter clamado por justiça. Ele poderia ter insistido com seu pai, ele poderia ter insistido com as autoridades de Israel, mas ele ficou calado. Eu digo para você, se você pode fazer algo para resolver, faça. Se tem uma porta onde você pode bater, bata. Busque ajuda para resolver o seu problema, que tem colocado essa ira no seu coração. E se nada disso puder resolver? E se você fez tudo o que você podia? Você orou, você buscou conselho, você bateu na porta de quem podia ajudar e nada resolveu o problema? Deixa eu dizer uma coisa para você. Entregue nas mãos do Senhor e espere que Ele faça justiça. Esse é o momento da fé se manifestar. A fé é essa confiança em Deus. É aquele momento de colocarmos a nossa causa nas mãos dele. Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. Eu clamei, eu procurei ajuda e nada resolveu. Então, se eu não posso fazer nada, Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos. Eu vou esperar que o Senhor faça. O Senhor resolva. Lembra que o Senhor disse, a vingança pertence ao Senhor. Não é nossa. Não está nas nossas mãos. Então confie nele, por mais que pareça demorado. Por mais que pareça que nada está acontecendo.
Lembra, nosso Deus não é omisso. Ele cuida dos seus filhos. Ele é um Deus de justiça. Então entregue nas mãos dele. Confia nele. Descansa nele. Se algo te incomoda, por exemplo, com relação a um irmão, o que a Bíblia diz? Se teu coração está nutrindo raiva, amargura contra o irmão, o que a Bíblia diz? Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, tu e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, leva testemunhas. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, entrega nas mãos de Deus. A igreja, ela vai tomar uma decisão diante disso. E no mais, o que a gente pode fazer é apenas orar, interceder e confiar que Deus vai fazer o que é melhor. A gente entrega nas mãos de Deus. Como eu disse, se você não pode resolver, também não ultrapasse os limites, tentando fazer justiça com as suas próprias mãos. No final, o resultado sempre vai ser pior. Você sempre vai colher consequências piores na sua vida. Se eu não me engano, é Tiago que diz, né? Que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não ache que com a sua ira você vai resolver o problema com as suas próprias mãos. Entregue nas mãos de Deus. Confia nele. Descansa nele. Sabe por quê? Deus já entregou o que era mais valioso que ele tinha por você. Ele entregou o filho dele. Jesus entregou o que era mais valioso que ele tinha, a vida dele. Ele entregou a vida dele numa cruz sangrenta, recebendo a ira do Pai contra os nossos pecados. Isaías vai dizer que aprove a Deus morrê-lo por causa dos nossos pecados. Se Deus fez tudo isso por você, para receber você, para perdoar os teus pecados, pagar o preço que os teus pecados mereciam, a condenação que você deveria receber. Se Ele fez tudo isso por você, por que você acha que Ele não fará justiça sobre a tua causa? Por que você acha que Ele vai te ignorar? Por que você acha que Ele não vai resolver o problema? Descansa nele. A maior prova de que Ele ama o seu povo e que Ele cuida do seu povo, e que Ele vai segurar na mão do seu povo até o final, e que vai haver satisfação da sua justiça, é que o Filho dele já mostrou esse amor naquela cruz, assumindo o lugar dos teus pecados para te ter na família de Deus. Então, descansa nele, corre para Ele, entrega nas mãos dele. Naquele dia, não haverá ninguém que se encontrará com Jesus e se sentirá frustrado. Nenhum daqueles que confiou nele naqueles dias ficará frustrado, achando que ele não resolveu o problema. Naquele dia, meus irmãos, tudo que haverá é plenitude de alegria na presença dele. É vida eterna na presença dele. Nós o louvaremos, nós o glorificaremos. Haverá paz, justiça pelos séculos dos séculos. Então, confia nele, descansa nele. Vamos orar?